Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo William Silva e hoje vamos começar uma série sobre programação assíncrona no Flutter. E esse vídeo é o primeiro de 4 que a gente ainda vai fazer. E no vídeo de hoje vamos começar entendendo sobre o que é programação assíncrona, as diferenças para as funções síncronas e como é que a gente aplica em um exemplo prático mais para frente. Beleza? Então já deixa o seu gostei nesse vídeo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que estão massa demais, galera. Então vamos começar entendendo primeiramente o que são operações assíncronas. De forma resumida, são operações que levam algum tempo até elas serem concluídas, tá? Como por exemplo a chamada a uma API externa, a consulta a um banco de dados, a leitura de um arquivo e por aí vai. Então quando a operação não vai retornar um dado no mesmo instante, a gente precisa aguardar ela fazer a sua computação e retornar esses dados. E para isso a gente usa uma classe especial do Dart, o Future, para representar esse tipo de dados que ainda vem do futuro, certo? Vamos começar entendendo aqui a diferença entre funções síncronas e assíncronas. Basicamente, as funções síncronas retornam seus dados no mesmo instante, tá? Já as assíncronas retornam seus dados após um período de tempo. Então, para a gente entender melhor a diferença entre funções síncronas e assíncronas, vamos criar um exemplo aqui de uma função síncrona que vai retornar um inteiro. Eu vou chamar ela de função síncrona e ela vai me retornar um número inteiro, nesse caso 100. E aqui dentro do main eu vou executar essa função, vou chamar ela função síncrona, vou salvar e vou executar. Você pode ver que aqui no console ele retornou que concluiu com sucesso a computação do que tinha dentro dessa função, nesse caso apenas retornar um número 100, e ele não exibiu nada, não exibiu qual o valor. Para isso a gente precisa guardar esse valor que foi executado e que ele retornou para a gente. Então eu vou criar uma variável aqui que vai receber o valor do que a função síncrona retornar. E aí eu vou exibir na tela, no console, esse resultado. Então eu vou rodar aqui de novo. E agora sim ele exibiu aqui o 100, que foi o que a função síncrona retornou. Então, uma função síncrona, ela retorna os dados no mesmo instante, ok? Agora a gente vai ver como que funciona a função assíncrona. Eu vou declarar uma função aqui que vai retornar um inteiro, vou chamar de função assíncrona, igual fiz ali em cima, só que agora ela vai levar um certo tempo para me retornar o valor. Para isso, eu preciso declarar que a minha função vai retornar apenas no futuro um certo valor, um certo tipo de dado. E para isso a gente precisa colocar aqui como tipo de dado de retorno um Future, que é a classe especial do Dart, que retorna dados do futuro, que trata dados do futuro. Então, o que eu estou dizendo aqui é que no futuro, quando essa função for executada, ela vai me retornar um tipo de dado inteiro. E aí, para que isso funcione corretamente, a gente precisa marcar a nossa função como assíncrona, usando essa palavra reservada, async. Então, ela vai dizer que a minha função é assíncrona, ela não vai me retornar os meus dados na hora que eu chamar ela, como acontece aqui em cima, numa função síncrona, apenas no futuro ela vai retornar alguma coisa. Então vamos fazer aqui com que ela retorne 100, da mesma forma de antes. Beleza? Eu vou executar aqui a segunda função, vou comentar essa daqui. Agora eu vou armazenar o resultado da segunda função assíncrona. Então eu vou executar aqui a nossa função assíncrona e você vai ver que ele retornou um tipo de dado diferente. Ele retornou uma instância da classe Future que tem um tipo int. É justamente o valor dessa variável aqui. Quando você vem aqui em cima, passa o mouse aqui em cima, ele infere que essa variável é do tipo Future int, que é justamente o que essa função aqui retorna para a gente. E se você quiser exibir o valor que esse Future traz para você, você precisa aguardar toda a execução dessa função e aí sim armazenar o resultado na variável. Só que para isso você precisa utilizar outro operador
chamado await. O que ele diz? Ele diz que você está aguardando com que essa função termine totalmente, não importa quanto tempo ela levar para retornar o 100 aqui dentro. E aí sim, ele vai guardar o resultado aqui dentro. Você pode ver quando põe o mouse aqui em cima, ele já trocou o tipo. Ele já diz que essa variável agora é um inteiro e não mais um future de int, ok? Então agora quando eu printar o resultado aqui na tela, ele deve mostrar 100, porque ele já está aguardando essa função executar e aí sim ele armazena o int aqui dentro. Vamos executar aqui para ver se está correto. Exatamente, ó. Então ele aguardou com que essa função fosse chamada e retornasse, não importa quanto tempo durasse aqui dentro, ele esperou para exibir o print. Então agora que a gente já vê a diferença entre funções síncronas e assíncronas, a gente vai para um exemplo prático, para entender melhor como que aplica isso na nossa programação, beleza? Nesse exemplo aqui a gente vai estar utilizando a API do JSON Placeholder. Então vamos criar uma função aqui chamada getPosts. Beleza? A gente já sabe que ela vai ser uma função assíncrona. Então ela vai retornar um dado apenas no futuro. Por enquanto a gente não vai informar que tipo de dado é esse aqui dentro. Vamos deixar assim. A gente precisa marcar que ela também é uma função assíncrona, ok? Então para fazer a requisição à API do JSON Placeholder, eu vou utilizar a biblioteca do HTTP e é só você vir aqui no seu PubSpec YAML e aqui na seção de dependências você coloca a biblioteca do HTTP com a versão mais recente, beleza? Então vou importar aqui em cima a biblioteca do HTTP. E aí eu vou dar um apelido para ela de HTTP, beleza? Aí a gente já consegue criar uma instância dela aqui embaixo, na nossa função. Eu vou chamar de client, que vai receber o HTTP que eu chamei lá em cima, ponto client, ok? Dessa forma aqui ele cria uma instância do client HTTP para nós, tá? Então ele cria uma instância do client, ok? Agora a gente precisa montar a nossa URI, então vamos criar aqui a nossa variável URI, que vai receber a nossa classe URI.parse. Ele vai converter uma string, que é a nossa URL, essa URL aqui. Agora a gente vai fazer a chamada de fato com o nosso client e vamos guardar a resposta aqui nessa variável chamada response. Vamos chamar o nosso client, que consegue fazer essas requisições HTTP, e vamos passar a nossa URI, ok? Só que lembra, aqui nessa requisição get, ele retorna um future, ou seja, eu preciso aguardar com que ele chame a URL e aguarde com que o servidor responda com alguma response para mim, tá bem? Então eu preciso aguardar com que ele faça toda a computação que ele precisa fazer e aí sim ele retorne para mim uma response. Então para isso eu preciso utilizar esse operador aqui, await, e aí a response já está tipada corretamente aqui como response e não como future response. Se eu tirar aqui, ele troca a tipagem, ele já entende que é um future, mas não é isso que a gente quer apenas a response. Agora a gente vai decodificar esse resultado assim que ele for entregue. Então eu vou guardar aqui numa variável chamada result e eu vou utilizar essa função aqui do Dart chamada JSON_decode, que vai decodificar o nosso body. Então eu vou pegar o response.body. A gente precisa decodificar porque o body vem como string, tá? Então o JSON_decode ele espera que você passe uma string e aí ele te retorna um tipo de dado aqui que geralmente é um map. E por fim a gente vai retornar esse result. Bem simples aqui. Agora a gente vem aqui em cima e vai chamar essa função, tá? getPosts. Para isso a gente precisa também armazenar o resultado dela numa variável response e aguardar com que ela seja totalmente executada para aí sim armazenar o valor aqui na nossa variável, beleza? E agora a gente só vai exibir aqui a response e ver o que ele vai trazer pra gente.
Então vou executar aqui a nossa função. Pode ver que ele já retornou aqui uma response com os posts que essa API aqui disponibiliza para gente, beleza? Então esse aqui é um exemplo bem simples de como que a gente utiliza a classe Future para fazer uma requisição a uma API, aguardar a resposta dela com o operador await, decodificar o resultado e então retorná-lo. Tudo isso aqui é feito em algum tempo, a gente não sabe quanto tempo, por isso que a gente precisa marcar a nossa função como assíncrona, ou seja, ela vai levar um certo tempo para fazer tudo isso daqui e então retornar um dado para a gente, nesse caso aqui um future, e a gente não tipou qual é o tipo desse future aqui. Nesse caso não precisa porque é apenas um exemplo, mas você pode estar tipando aí nos seus projetos. Mas aí o que acontece se nosso future for completado com um erro e não com um valor? A gente pode estar capturando esse erro aí com um try catch normalmente, tá? Então vamos colocar aqui um try catch. Eu vou recortar toda essa parte aqui que ele tenta fazer a requisição e retornar o valor. E vou especificar aqui o catch com um valor, beleza? Nesse caso aqui eu vou apenas exibir o erro. Então eu vou chamar aqui de erro e vou exibir o erro no nosso terminal. Para a gente ver esse erro acontecendo aqui, eu vou alterar o URL. Vou colocar mais um R aqui e ele não vai conseguir encontrar esse host. Então vou executar aqui. Ele já deu erro aqui, caiu no nosso catch. Ele não conseguiu encontrar esse host, essa URL. Então já caiu aqui normalmente no nosso catch. E aí, você já tinha trabalhado com assincronismo no Flutter? Comenta aí embaixo. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Já se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos dessa série. E tá insana, galera. Eu tenho certeza que você vai aprender coisas novas até o final dessa série. E que vai poder estar agregando mais valor aí ao seu conhecimento, beleza? Então até o próximo vídeo. Falou!